Então, para a gente começar, eu queria te perguntar o que é dor? Então, é ótimo você começar por aí, né? Porque às vezes a gente fala de dor lombar e às vezes quer tratar a dor lombar, quer prevenir sem entender o que é a dor, né? Então, antes de tudo, a gente tem que contar uma história, a gente tem que entender o que é dor, né? Entender para que serve a dor, por que o nosso corpo gera dor, porque eu sinto dor, né? Isso é muito importante. A partir desse entendimento, a gente pode criar estratégias para tentar amenizar, diminuir a frequência, diminuir a intensidade e tudo mais, tá? Então, dor, na verdade, ela é uma experiência sensitiva, tá, que a gente tem, que ela é muito relacionada à nossa cultura, às nossas experiências anteriores. Então, se, por exemplo, eu tive uma dor no passado, se eu travei minha coluna quando eu tinha 10 anos de idade, isso me deixou incapaz durante uma semana. Meu cérebro vai lembrar disso. E qualquer outra dor no futuro que eu vou ter, meu cérebro vai falar, cara, não quero ter aquela dor de novo, né? Então, várias coisas influenciam a dor. Então, o sentir dor é muito mais amplo, né? Depende da cultura. Se a gente pegar, por exemplo, na história da humanidade, né, lá atrás, a dor em si, ela era lá nas civilizações antigas, a dor ela era como se fosse vinda de espíritos, né? Então, se você está com dor, é porque você tem que pagar, né? Era uma punição dos deuses, né? Isso tem relatos escritos e tudo mais. Então, você imagina que a nossa cultura ela vem trazendo a ideia de que a dor é ruim, que a dor é muito ruim. Então, se você sente dor, você tem que acabar com essa dor. Então, hoje em dia, a gente faz o quê? Tá com dor, toma um remédio, né? E, na verdade, exatamente, uma coisa negativa. E, na verdade, vou ser bem sincera que, pela minha opinião, se a gente não tivesse dor, eu acho que a nossa espécie não estaria aqui hoje, tá? Porque a dor é muito importante, é uma defesa do nosso corpo, né? Então, essa capacidade de sentir dor nos dá segurança em determinadas situações, em várias situações da nossa vida. É que nem o medo, né? A gente fala, pô, medo é ruim sentir medo. Tem que encarar o medo, né? Mas se não tivesse medo, se a gente não tivesse medo, a gente não estava aqui também, a nossa espécie não estaria aqui também, né? Então, eu costumo fazer essa relação. Então, dor é uma experiência sensitiva que é influenciada por diversos fatores, seja culturais, né, a tradição, familiares e um monte de coisas. E coisas genéticas também, que a gente ainda não domina muito ainda. A gente está começando a ter pesquisa em cima disso. Tá? Então, a dor é uma coisa muito ampla. Como você falou aí, as experiências que a gente tem, né, ali. Um pouco antes de eu entrar aqui, estava vendo um vídeo, aí o Pietro falou assim, Pietro é nosso filho, hein, gente? Falou, mas é claro que se você bater na sua mão, isso vai doer, né? Ou seja, ele já teve essa experiência com 6 anos de idade, em algum momento bateu a mão e doeu, né? Então ele já sabe o que é a dor, né? Assim, eu lembro de já tá guardado, né, para ele. Eu lembro de um amigo dele, de um amigo meu, desculpa, quando eu era pequeno, eu devia ter uns 15 anos, era adolescente. Um amigo meu, até menos, uns 13, 12 anos, jogando futebol lá no Play, onde eu morava, e esse amigo meu, a gente sentou, acabou de jogar, sentamos, fomos tomar água. Quando eu olhei pro joelho dele, tava sangrando, ele tinha batido, tava sangrando, ele tava normal, conversando comigo. E aí, quando eu olhei pra ele, cara, tá sangrando. Aí ele olhou pro joelho, começou a chorar. Eu falei, que foi? Ele tá doendo. Eu falei, ué, mas tu tava conversando comigo, né? Então existem uns casos assim, só depois que ele viu que o cérebro dele deu atenção e o cérebro gerou dor. Então, já é um ponto importante quando a gente fala de dor. A gente só tem dor se o cérebro escolher ter dor. Tá atento àquilo, né? Entendeu? O cérebro quer ter dor ou não quer? Então chega a informação sensitiva lá a nível da medula e o cérebro decide, vai ter dor ou não, tá? Isso é muito importante te delimitar agora, tá? Ter dor depende do seu cérebro, se ele quer que você tenha ou não. Tem vários casos relatados de soldados na guerra que tomam tiro e continuam lá o dia inteiro e não sente nada. Depois chega no acampamento e tomei um tiro, né? Então, porque ali a sobrevivência era muito mais importante do que sentir dor naquele momento. Então, o cérebro que julga isso, tá? Isso também está bem delimitado, tem vários estudos mostrando isso. Eu lembrei aqui de uma reportagem, uma vez que passou sobre dor, explicando dor, e eles relacionaram justamente com dança, né? Com quem dança, e mostrando assim, por que quem dança consegue conviver com a dor, né? Enquanto a gente está dançando,
E a gente tem uma cultura na dança, né, sobretudo no balé, de que sentir dor é normal e que a gente consegue passar por isso para dançar, entendeu? E aí nessa reportagem mostrava que enquanto a gente está em cena dançando, a gente simplesmente bloqueia aquela dor para dançar, porque a gente está ali preocupado com a apresentação, com a coreografia, com tudo. E depois que a gente para de dançar, quando encerrou tudo, fecharam as 6 curvas, aí a gente começa, ai meu Deus, meu joelho, minha tendinite, meu aquilo. Então, assim, naquele momento ali de adrenalina, de tudo, que você só está preocupado com a apresentação, com o público, com a realização dos passos, você não consegue se lembrar do que você tem de dor. E quando as cortinas se fecham, realmente a dor volta. Isso é algo muito curioso, né? Assim, muito curioso não, porque realmente está entre as duas orelhas, né? Exatamente. E eu até postei semana passada um vídeo de um documentário sobre a Guerra do Vietnã, um soldado falando sobre esse assunto, muito interessante. Ele toma um tiro, e aí ele fala, ele ficou 3 dias lá com um tiro de AK-47, um buraco desse tamanho na coxa dele. Aí ele fala que ficou sobrevivendo por 3 dias, esse vídeo morto e tal. E aí quando resgatam ele, depois de 3 dias, quando resgatam ele, ele fala assim, quando me resgatam, eu começo a sentir dor. Porque até então, eu estava lutando pela sobrevivência. Né? Olha como é, né? Assim, então ali ele tem que ficar vivo. Depois que resgatam ele, ele começa a sentir dor. 3 dias depois, né? Então, como isso é importante, né? Eu postei isso no meu Instagram um tempo atrás, é bem interessante esse vídeo. Para fechar esse assunto, o cérebro decide se dói ou não. Essa frase, o cérebro decide se dói ou não. Isso é muito importante na hora de pensar em tratar ou prevenir. Porque daqui a pouquinho a gente vai falar de outras coisas e vocês vão entender o porquê dessa frase. Então aí, guarda que tá tudo entre as duas orelhas, mas depois, com relação a isso, lá no final eu vou querer fazer uma observação como professora na minha prática, que eu aprendi sobre não minimizar também a dor da outra pessoa, porque às vezes não é um caminho muito bacana. Aqui a gente está com vários fisioterapeutas, educadores físicos assistindo a gente, mas tem muita gente que é leigo e que sofre de dor lombar e que está aqui também para entender um pouquinho mais sobre isso, né? E eu acho que o objetivo dessa live é justamente educar, mostrar um pouquinho mais sobre a dor e, assim, ajudar essas pessoas também que sofrem com isso, né? Uma coisa muito importante também, nesse início dessa live, de falar de dor lombar, então estamos conceituando dor nesse momento, é separar a dor aguda e a dor crônica. Sim. Tá? Então, a dor aguda a gente classifica em uma dor contínua ou intermitente até 12 semanas. Tá ok? Ou seja, 3 meses. Após isso... Exatamente. Após isso, a gente já classifica como dor crônica. É bem diferente. O tratamento é diferente, tudo diferente. Só uma dúvida. Vários episódios de dor aguda, por exemplo, sei lá, você teve 3 meses, até 3 meses de dor... teve uma crise contínua, e aí depois... ou intermitente. Contínua ou intermitente por 3 meses ali. Isso. Aí depois, sei lá, você tem um intervalo aí de 3, 4, 5, 6 meses e tiver de novo esse episódio, você ainda seria aguda. Seria dor. Um tempo tão grande assim, né? Aquela pessoa que tem uma dor hoje, aí melhora amanhã, aí passa 2 dias de dor de novo, uma coisa intermitente, tá? Teve uma hoje, tem uma daqui a 5 meses, a gente não vai linkar, seria uma outra aguda, tá? Então conceitua aí de novo pra gente a diferença entre dor aguda e dor crônica. Dor aguda até 12 12 semanas, né? E dor crônica a partir de 12 semanas. É essa a conceituação. Tudo vai ser diferente, tá? Então a gente classifica que a dor aguda, ela é fundamental para a nossa sobrevivência, ela é importantíssima, tá? Mas a partir do momento que ela vira crônica, outros fatores vão estar associados. Tá? Outras coisas perpetuam essa dor, que não a causa inicial. Então, você conhece alguma lesão que dure mais do que 3 meses para sarar, para reabilitar? Pensa numa fratura, por exemplo. Uma fratura, normalmente é 1 mês e meio, 2 meses, né? É difícil ter uma fratura que demore mais que 3 meses. Então, uma lesão ligamentar, uma lesão tendinosa, é difícil... não vai demorar 3 meses. Mais que 3 meses, opa, tem alguma coisa ali, tá? Pode ser que nem esteja mais inflamada aquela tendinopatia, e continua com a mesma dor. A gente fala, cara, como é que pode? Então são outros fatores envolvidos que a gente vai falar daqui a pouco, possivelmente.
Então então a dor crônica, né, tem aí uma frase legal que eu gosto sobre ela, que é como se ela perdesse aí a funcionalidade dela, né? Ela não tem aí uma importância biológica Não tem como tem a dor utilidade aguda, biológica. uma Exatamente. utilidade, né? Porque a A dor aguda ela nos crônica. informa, a crônica, a dor aguda ela tá ali nos informando de que algo está errado. Só que a dor crônica ela já passa a não ter essa utilidade, então ali biológica, e vão entrar outros fatores ali associados, né? Eu ia falar alguma coisa com relação a isso também, e me perdi agora, mas depois eu volto. Então, vamos falar um pouquinho da prevalência, então, de dor no mundo e no Brasil, Então, né? eu vou com dados pontuais aqui e a gente debate um pouco em relação a isso, tá? Então, uma prevalência Tá. dor lombar, tá? Não dor crônica, que é um pouco maior. Só Dor dor lombar. lombar no Na mundo é em torno de prevalência de dor lombar. 11,9%. Um dado estatístico ali, em torno de 11%, de 11 a 12% no mundo, né? E durante a vida, né, possivelmente 80 e poucas, 84% das pessoas vão ter pelo menos um episódio de dor lombar. Ou seja, na prática, ter uma crise de dor na vida é normal, né? Ou seja, a grande maioria das pessoas vai ter em algum momento, tá? Quem não tiver é um sortudo, é o outlier, né? Na verdade, quase todo mundo vai ter em algum momento uma dor na coluna. É difícil a gente isolar isso, né? Quase todo mundo vai ter, tá? Mas a Agora, prevalência de dor, atualmente... Né? É a maior causa de Isso. incapacidade que a gente No tem, né? mundo, é o maior custo de saúde do mundo, né? Porque quantas pessoas faltam trabalho porque estão com dor na coluna, né? Então, é a maior causa de incapacidade no mundo, isso é fato, tá? Todos os estudos mostram isso. A maior causa de incapacidade no mundo, tá? E a prevalência no Brasil é de 4 a 11%, sendo que os estudos são de menor qualidade do que os de fora, mas eu acho que fica em torno de 4 a 11, bota aí a mesma coisa. Não vejo muita diferença do Brasil em relação ao mundo. Porque o mundo é global, capitalista, então existem muitas similaridades em relação a essas patologias crônicas, né? Com relação aqui à dança, a medicina da dança ainda está aí engatinhando, né? Como eu sempre falo, a gente surgiu aí desde a década de 80, mas tem muita coisa ainda para avançar. E a maior parte dos estudos na medicina da dança são com relações a lesões, né? Mas não temos muita coisa ainda. Mas uma meta-análise aqui sobre balé clássico, né? Ele aponta que Smith e colaboradores de 2016, até a gente falou sobre essa meta-análise lá naquele Power Papo, ele aponta aqui uma prevalência de 14% de bailarinos clássicos com dor lombar generalizada, ele chama de generalizada. Então, eu acho que estaria dentro aí, mais ou menos, do que a gente viu de incidência, de prevalência mundial, né, dessa dor, né? Não seria muito diferente. Então, é muito difícil a gente fazer esse link com a dança em si, né? Já que atinge mais ou menos esse mesmo percentual de pessoas comuns, né? No mundo inteiro, né? Exatamente. Foi isso que eu falei na outra live, você lembra que eu falei isso? Aí, acho que até por isso rolou muito questionamento sobre o que eu falei, né? Eu falei, cara, eu não acho que o balé, dar um salto no balé, na dança, vai gerar uma dor lombar ali, vai aumentar a incidência, vai aumentar a prevalência de dor lombar nos bailarinos, porque eles fazem giros, saltos, ou fazem o padedê, levanta a menina. Eu não acredito que isso aconteça. Eu acredito que a incidência, a prevalência é a mesma do que a população normal. Então, eu acredito que são outros fatores que levam a isso, e não a carga, ao giro, ao salto, ou segurar o peso. Não acredito. Eu sempre brinco, as pessoas falam, poxa, mas pegar carga, segurar carga, né? Faz mal para a coluna, faz mal para o corpo, né? Aí eu sempre falo, já viram como está atualmente o Schwarzenegger? O cara foi Mister Olímpia durante 7 anos. O cara pegou mais peso, ele treinava que nem um louco antigamente, o treino era mais hard antigamente. O cara tá melhor do que eu. O cara continua forte, não tá cadeirante, continua andando, continua bem, vida normal, passeando pelo mundo todo, e tem 70 e poucos anos já. Então, se fizesse mal, esse cara não tava em pé. Eu sempre brinco falando com meus alunos isso, porque, então, botar alguém com PADD, óbvio que é legal que você esteja preparado para isso, tá? Tem que se preparar, isso é fato. Tá? A musculatura, tem que treinar e tudo mais. Mas, de maneira geral, não é isso que vai aumentar a prevalência de dor lombar em bailarina. Acredito que não. Eu não acredito, tá? Então, aí agora eu vou entrar em alguns pontos específicos aí
para a gente debater. Com relação a sexo, né? Existe diferença entre mulheres e homens aí nessa prevalência? O que você acha? Os estudos mostram que um pouquinho mais, da população em geral, um pouquinho mais a mulher. Um pouquinho mais a mulher. Pode ter, então, um link com algo hormonal? Ou sinceramente, olha só, eu vou dar a minha opinião, eu não tenho explicação para isso. O estudo de prevalência é observacional, né? Não tem uma explicação, tem teorias. Eu vou falar a minha teoria. Eu acho porque a mulher, na sociedade, ela tem diversos fatores ainda atrapalhando ela na sociedade, como mulher, entendeu? E eu acho que isso é um fator que gera em relação a salário menor, em relação a estar insatisfeita no trabalho, insatisfeita numa relação e não conseguir sair por diversos fatores. Eu acredito que isso gere dor lombar, tá? Gere dor crônica de alguma maneira, entendeu? Então eu acredito que, por ser mulher... Uma condição emocional, aí a sobrecarga emocional. Eu acredito nisso, porque isso são fatores de risco para dor crônica que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Quando a gente chegar nesse ponto. É engraçado que na dança, né, o pouco que a gente tem aponta uma prevalência maior em homens para dor lombar, mas aí o curioso é porque assim, a maior parte das lesões na dança são membros inferiores, né, quadril, joelho e tornozelo. E aí a prevalência maior também nas mulheres. Eu não sei se a gente tem tanta lesão mais para baixo que não dá tempo nem de a gente sentir para cima. Não, porque sabe o que eu acho? Não. Pensando no que eu falei, teoria, tá, gente? Isso não é científico. No balé, na dança, pelo menos no balé, não sei se da área do balé ou da dança, eu acho que a mulher costuma ser a protagonista, você não acha? E talvez o homem se sentindo ali, ele faz um papel inverso na sociedade geral, entendeu? Pode ser uma situação, uma teoria minha, tá, gente? Não é nada científico isso, é uma teoria, tô teorizando aqui. Então é tudo teoria, mas tem um sentido aí, né? Bom, então, de sexo, vamos falar então, que você já falou aí um pouquinho sobre isso, sobre a questão emocional. Quais são, então, os fatores de risco? O que é fator de risco para a gente ter uma dor lombar? Ou seja, qual característica ali vai fazer eu ter um risco maior em ter dor lombar? Então, na área da dor lombar, a gente tem o fator de risco para ter a dor lombar aguda, e existem os fatores também que a gente separa de cronicidade. Então, uma coisa é a pessoa que não tem dor lombar e ter a dor lombar, então é um fator de risco para ter dor lombar. E o mais importante para a gente não é nem esse. É esse cara que tem dor aguda, quais são os fatores que fazem ele se cronificar? Então são em dois momentos. Muitas pessoas vão passar por um episódio desse de dor aguda. Dor aguda é meio que normal, exatamente. O problema são os que viram crônicos, né? Então, na verdade, a gente tem os fatores de risco clássicos, como idade, trabalho, né? Peso, né? Muito mais idade. Isso para ter um risco de dor lombar normal, tá? Dor lombar, tá? Não crônica, dor aguda, tá? E aí depois alguns fatores vão acontecer nessas pessoas que tiveram a dor aguda que essa dor não melhora, que vira crônica, né? E aí que são os fatores muito relacionados à parte emocional, né? Depressão, estresse, né? Horas de sono, né? Pessoas que têm poucas horas de sono têm mais chance de ter dor lombar. Então, fica por aí. Então, tem os fatores de risco que vão falar em relação à fase aguda e os fatores de cronificação, né? Inclusive, a gente tem questionários que mensuram isso, a gente estratifica o risco, né? Que pega as pessoas com dor, chegou lá num consultório meu, eu passo o questionário, esse cara tem grande chance de virar crônico ou esse cara tem mais chance de melhorar. Então, existem dois questionários, né? O Orebro, né? Que é muito utilizado para isso, tá? Então, acho que essa é a ideia. Então, tem fatores de risco para ter a dor lombar e fatores de risco para cronificar a dor. Tem que diferenciar um pouco isso. Então, aí, para ter a dor lombar, como a gente já falou, vai muita gente experimentar um episódio de dor lombar ao longo da vida. A gente não tem muito como segurar, mas a idade seria um fator de risco maior. Quanto mais velha a pessoa, maiores as chances. Segundo os estudos que tem. Então, idade, né, o peso, né, a pessoa obesa tem um pouco mais de chance, né? Cigarro é um fator relacionado também. A pessoa que fuma também tem um pouco mais de chance de ter dor lombar.
Então, esses fatores são mais relacionados a uma fase aguda, tá? O próprio estresse, horas de sono também são relacionados à fase aguda, né? Ansiedade também são fatores de risco. Mas depois eles vão ter um papel importante aí na cronificação, exatamente. Cronificação. Então tá. Vamos falar então da famosa hérnia de disco. Por quê? Eu dou aula de alongamento, né? Como você sabe, a maioria sabe. E aí eu recebo muita gente, não só na aula de alongamento, nas aulas de Power Ballet também. É clássico a gente estar assim, começando a dar aula e aí entra um aluno ou uma aluna com o seguinte cenário: a mão atrás, nas costas, na lombar, a mão na lombar, e fala assim para mim: professora, queria te falar uma coisa. Eu vou fazer sua aula, mas eu tenho uma hérnia de disco na lombar. Aí eu pergunto: tá bom, mas você tá com dor? Porque a pessoa tá aqui, ó, com a mão na lombar. Toda dura, né? Toda travada. Fala hérnia, já trava tudo. E aí eu pergunto: você tá com dor? Você está com dor no momento? E a pessoa diz: não, eu só queria que você soubesse. Né? E aí eu sempre falo assim, né? Então, olha só, a gente vai fazer o seguinte: você vai fazendo a aula, mas se tiver algum desconforto ali em alguma posição, você me avisa e a gente não vai fazer, né? E tal, assim. Mas então fala um pouquinho sobre a relação de hérnia e dor lombar. Então, a hérnia de disco talvez seja, em relação à dor, né, de lombar, talvez seja a maior incidência de falso positivos que nós temos, né? Porque não quer dizer que você tem hérnia de disco que você vai ter dor na coluna, né? Eu lembro de ter um estudo clássico de 1994, mostrando que em torno de 1/3 das pessoas tem protusão discal, né? Quase uma herniação discal ali, e não sentem dor. Pessoas assintomáticas, 1/3 delas tem herniação discal. Ou seja, então é muito mais um achado radiológico, tá? Do que uma coisa que determine que você vai ter dor. Você pode ter dor pela hérnia? Óbvio, tá? Mas a grande maioria dos casos é uma dor muscular, alguma outra coisa, aí faz uma ressonância, caracteriza a hérnia, ali aparece a hérnia, e aí ela vai virar o fardo da sua vida, entendeu? Aquela hérnia de disco vai virar o fardo da sua vida. Dependendo da pessoa, ela vai começar a ter a famosa cinesiofobia, ter medo de se movimentar, vai evitar sair de casa, vai evitar fazer exercício, e na verdade isso vai ser tudo isso vai ser muito ruim para ela. Entendeu? Quando a gente vai falar exatamente, o tratamento tem que ter exercício. Né? Então, na verdade, essas pessoas elas têm um medo muito grande, principalmente por uma coisa chamada nocebo. De informações que ele recebe, seja do fisioterapeuta, do médico, do educador físico, da internet, quem que seja, fala para ele que aquilo é muito ruim, que aquilo é muito perigoso, e ele pega essas informações e coloca como ruim. Aí lembra do cérebro que eu falei lá no início? O cérebro começa a se proteger. E essa proteção excessiva acaba que atrapalha e gera dor. A hérnia vira ali um atestado para sempre, né? Como eu falei, exatamente. É frequente o aluno entrar para mim me indicando que ele tem uma hérnia, sendo que isso não não vai incapacitar ele de realizar nenhum dos movimentos, né? Ele não está com dor, muito pelo contrário, mas ele se sente obrigado a me falar que ele tem uma hérnia, porque para ele é algo muito perigoso ali, né? E é algo que está relacionado com a dor necessariamente para a grande maioria das pessoas, né? Como você falou, é claro que pode estar gerando dor, você está passando ali perto de alguma inervação, né? Aquele famoso nervo ciático, né? Aquela dor nevrálgica, mas não é em todos os casos, né? Que ela vai gerar dor, né? E parece que tem um atestado, assim, né? Eu tenho hérnia. E aí a pessoa já começa a ficar com medo de se movimentar, já começa a não fazer os exercícios de forma correta, né? Padrão de movimento começa a alterar. Aí ela altera o padrão de movimento e dá uma série de consequências em outros locais, né? E aí começa uma cadeia interminável de dor em loopings que nunca param, assim, né? Exatamente. Então, quando a pessoa chegar lá para fazer aula com você, falando que tem hérnia, você fala: ótimo, isso aqui vai ser bom para sua hérnia. Relaxa e faz exercício. É isso que tem que ser feito. Vamos lá, depois a gente vai falar um pouquinho também de alongamento. Então, falamos da hérnia e esse medo de movimento.
E eu queria saber sobre ergonomia e dor lombar, né? Porque a gente vê muita coisa falando. Você tem dor lombar porque você fica muito tempo sentado, porque você não sabe segurar as coisas direito, você tem que flexionar os seus joelhos, você tem que agachar com uma posição neutra da coluna, nananana. E aí, o que a ciência diz sobre isso, sobre ergonomia? Então, na verdade, assim, isso é muito relatado, mas tudo baseado em teoria, né? E aquela teoria clássica, biomédica, né? Física, vamos dizer assim, mecânica, né? E se você, por exemplo, eu brinco muito com mochila de criança. A gente tem aquela ideia de que mochila de criança, botar mochila nas costas, faz mal. Cara, todos os estudos que tem mostram que não faz mal, não atrapalha crescimento, não causa problema na coluna, não faz mal para a criança, não vai dar hernia de disco no futuro, né? Tem estudos, vários estudos pegando pessoas que ficam sentadas muito tempo, né? Parte do dia sentada no computador, e pegam pessoas também que não ficam sentadas, trabalham com outras coisas, e o resultado de dor é o mesmo. Ou seja, não é ficar sentado que causa dor, né? Então tem diversas crenças que foram colocadas pra gente, e que a gente vai aceitando e vai fazendo, é feito manada, né? Ah, não pode fazer isso, tu acredita e vai embora, né? Então a ciência mostra que isso não é gerador de dor, tá? Não é fator de risco para dor ficar sentado, atividades de levantar caixas, isso não é gerador de dor. Por mais que seja repetitivo, tá? Não é clássico isso. Eu lembrei desse negócio de segurar, né, a caixa e levantar. E lembrei, eu não sei o nome, mas você lembra de um estudo que eles faziam com aquele óculos de realidade virtual, sim. Realidade virtual, que um grupo tinha dor, né, lombar, e o outro grupo não tinha, e aí apenas o fato de visualizar uma pessoa pegando uma caixa de uma forma que a gente diz que não é correta, né, mas a gente depois vai debater sobre isso, a pessoa já ativava áreas do cérebro de dor, né? Sim, a pessoa com dor crônica. Só em ver aquele movimento de abaixar, só em ver um cartãozinho com aquele movimento de abaixar, a pessoa não é que gerador, a pessoa aumenta a atividade eletromiográfica, né, da paravertebral, ou seja, a pessoa já começa, se trava só em olhar, né? É bem interessante isso também, para a gente ver como essa hipertonia, que pode ser geradora de dor, e não a hernia de disco, e não desgaste da coluna e outras coisas mais. É bem interessante esse estudo, sim. Bom, então falamos de ergonomia e agora um tiro no pé. Um tiro no pé não, brincadeira. O nosso famoso core. Qual é o papel dele na dor lombar, né? Porque a gente escuta muito, eu tenho que trabalhar meu core, eu tenho que fazer exercício de estabilidade, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer perdigueiro, eu tenho que fazer ponte, eu tenho que fazer prancha, eu tenho que fazer exercícios e o core, e as pessoas colocam numa caixinha como se fossem apenas exercícios mais de isometria, né? E exercícios de estabilidade como se fossem só exercícios que não se movimentam, né? Quando a estabilidade também ela deve ser tratada de forma dinâmica, mas isso aí a gente fala um pouquinho mais à frente. Qual o papel do core, desses músculos do core? Primeiro vamos falar o que são os músculos do core, né? Que são esses músculos que estão aqui na região do tronco, né? Na região abdominal. Então fala pra gente um pouquinho do core e um pouquinho da relação dele com a dor lombar. Então, o core, na verdade, ele é muito importante. Assim como o gastrocnêmio é muito importante. Assim como o tibial anterior é muito importante. Assim como o peitoral maior é muito importante. Perna, hein, gente? Ou seja, essa ideia de treinos específicos foi, na verdade, uma má interpretação de um artigo lá de 1996. Né? O Paul Hodges, um grande pesquisador australiano, ele publicou um artigo lá atrás, na verdade eram relatos que ele tinha, de experiências que ele fazia nos laboratórios, de que pessoas que tinham dor lombar crônica tinham uma ativação atrasada, vamos dizer assim, um déficit de ativação, né? Atrasada a ativação da musculatura do transverso abdominal. Essa foi a conclusão dele. Ponto final. Só isso. É um estudo observacional, né?
E aí pessoas começaram a entender, ah, tá, se eu tenho um déficit de ativação de transverso... Existe uma relação de causa e efeito. Ele nunca afirmou que existe uma relação de causa e efeito ali, né? Exatamente, não. Ele só falou aquilo ali. E aí as pessoas, ah, tá, então o transverso tá demorando a ativar em pessoas com dor lombar, então já sei, eu vou ativar o transverso e vou curar a dor lombar. E isso foi se desenvolvendo, e aí criaram logo depois o core, né? Tem que fortalecer o core, para ativar o transverso e os outros músculos do abdômen, todo aquele cinturão, região central do corpo, e foi criando muita literatura em cima disso, tá? E aí o Paul Hodges, em 2000 e pouco, deu uma entrevista, né? Eu tenho essa entrevista, inclusive, vou até tentar postar até no meu Instagram depois, ele falando que foi mal entendido, ele foi mal interpretado, né? Ele publicou, aquilo que ele falou acontecia realmente, mas não era aquilo que causava dor lombar. E ele falando que o movimento, o treinamento tem que ser em todos os músculos, não só o core. Né? Ele falando isso, o cara que falou isso lá atrás, em 96, ele falando isso atualmente, falando, olha só, eu não uso isso, eu trabalho todos os músculos, não é trabalhar isoladamente, tá? Então, o core é importante? Tá? Não estou falando que o core não é importante, ele é importante, mas é tão importante quanto os outros músculos do corpo, né? O nosso corpo ele é um só, ele é global, né? Ele é uma coisa só, então a gente tem que trabalhar, dentro do possível, a maioria dos músculos que a gente puder trabalhar dentro de um treinamento, né? Aí, o educador físico vai ter essa expertise para poder direcionar uma série que englobe tudo, tá? Ou preparador físico, enfim. E outra coisa, os estudos que ligam, agora em relação à parte científica, os estudos que ligam exercícios de core contra exercícios normais para a dor lombar, eles mostram que a longo prazo o resultado é o mesmo. Ou seja, se você fizer caminhada 3 vezes por semana e core 3 vezes por semana, em longo prazo, o resultado é o mesmo. Para dor lombar, o resultado é o mesmo. Isso tem meta-análise com forte grau de evidência, ou seja, difícil mudar. Para longo prazo. Alguns estudos falam que a curto prazo o treino de core é legal em relação aos exercícios, tá? Mas a longo prazo, que é o que a gente usualmente usa como padrão de melhora de um paciente, eu como fisioterapeuta, que eu quero melhorar o cara a longo prazo, caminhar e fazer core, para isso, o resultado é o mesmo a longo prazo, tá? Então, não é o core, é tudo. Tá, ok? Isso é importante. O core seria o corpo inteiro. Beleza, aí eu concordo. Eu costumo falar isso nos cursos de capacitação de professores, né, do Power Ballet, porque sempre chega um ponto que as pessoas perguntam, mas e o core? E o core? E aí eu brinco, né, que o core é isso aqui tudo, né? E aponto para o corpo inteiro, né? O corpo inteiro deve ser trabalhado de forma integral, né? Falando aí que você falou, vários estudos mostram que fazer o core training ou outro tipo de exercício não vai ser diferente lá na frente, né? Para a dor lombar. Eu achei, como eu falei, tem poucos estudos em dança, mas eu achei aqui um estudo de caso, são só 5 bailarinos fazendo core training ou um treinamento com sling. Sling é tipo TRX, treinamento suspenso, né? Fazendo as mesmas coisas, mas com treinamento suspenso do sling, né? Prancha, ponte frontal, lateral e tal. E aí, depois de 6 semanas, todos os dois treinos, né, melhoraram a dor, né? Então, assim, o negócio é o movimento, né? Que a gente vê na literatura isso. O negócio é se movimentar, é fazer o exercício. Não existe uma coisa melhor do que a outra, não existe um milagre, né? Porque a gente procura sempre, né? Um milagre, uma coisa que vai te... Faça isso que você vai melhorar. É uma patologia muito complexa, que tem diversos fatores, tá? E não adianta que o tratamento tem que ser tá? Tem que ser multidisciplinar, tá? Não adianta que não tenha nem o remédio. Eu vou tomar um paracetamol. O paracetamol não funciona. Tem meta-análise Cochrane mostrando isso. Paracetamol não funciona para dor lombar. Então é muito mais do que uma simples inflamação, é muito mais do que isso. Então a gente tem que olhar isso e pensar em equipe, que a gente consegue um resultado muito melhor. Vou dar uma acelerada aqui para ver se a gente fecha no tempo e se a gente vai fazer para perguntas, tá bom? Carga e dor lombar. Você já falou um pouquinho lá no início que essa relação não existe, né, na literatura científica, né? Carga, peso, não é fator de risco para a dor lombar, tá? Isso é crença. Não é fator de risco. Se não é, então pode cortar. Ah, mas eu peguei um sofá um dia e travei a coluna. Tá, é uma situação isolada, mas de maneira geral, carga, peso, não é fator de risco. Óbvio, eu quero pegar um peso que eu não estou em condições de pegar,
Chegar na academia, botar 100 quilos, eu tenho que me preparar para a área. Isso é óbvio. Isso é intuitivo, né? Isso é óbvio, tá? Mas, de maneira geral, chegar realmente levantar um sofá do nada, né? Exatamente. Se você não aguenta, né? Mas, de maneira geral, carga não é fator de risco para desenvolver nenhum tipo de dor, tá? Pelo contrário, se fizer um trabalho de carga feito de maneira gradual, como é orientado, né, pelos educadores físicos, você vai ter até proteção da dor, entendeu? E não, carga não é um fator de risco, tá bom? E aí, falando de carga, um pouquinho, eu queria falar também que a gente escuta muito, né, e era muito antigamente, o discurso que a gente escutava, né, que a galera que tem dor lombar, que é mais idoso, não sei o quê, tem que fazer a hidroginástica, e aqui eu não estou falando contra a hidroginástica, não, gente. Eu adoro a hidroginástica, qualquer forma de movimento eu sou a favor. Mas, assim, era sempre pela questão do impacto, né? Vocês têm que fazer uma atividade na água para não ter impacto, para não gerar mais dor, mais compressão discal. Uhum. E aí eu queria que eu falasse sobre aquele estudo com corredores, que saiu ano passado ou ano retrasado, né? Que foi um 2016. grande... Hã? 2016. 2016, nossa, olha só. Já estamos em 2020, né? Eu tô achando que é do ano passado. Mas fala desse estudo aí, porque ele quebrou um pouco esse paradigma de sobrecargas contínuas, né? Que é o que a gente tem na corrida, esse impacto contínuo, e essa relação aí com o disco, né? Que seria algo prejudicial ao disco intervertebral. Exatamente. Primeira coisa, essa coisa de pegar idoso e falar que tem que fazer hidroginástica, ótimo, é um exercício, vai ser bom para ele. Mas ele pode caminhar, ele pode fazer outras coisas, pode fazer musculação, né? E se ele tiver condições, ele pode correr também. Eu acho que não tem muita limitação. Então não é só hidroginástica, tá? É qualquer tipo de exercício, pode fazer uma aula de dança, tá? Vai ser saudável para ele, vai ser bom se ele tiver dor. Exatamente, ele pode trabalhar original. Eu tinha em relação... o Mauro, que tinha 37 anos, e fazer aula... Exatamente. E em relação a esse estudo, é um estudo publicado na Nature, tá, gente? Publicado na Nature, se um dia eu publicar lá, já tá bom, não quero mais nada na minha vida. Mas na Nature é um estudo observacional, tá, Maria? Não é um estudo randomizado, tá? Observacional, a gente sabe que não pode fazer uma relação de causa e efeito direta, né? Mas, de maneira geral, as pessoas que... Pelo menos o resultado era quanto mais a pessoa corria em relação a quilômetros semanais, maior e mais nutrido, melhor qualidade tinha o disco intervertebral das pessoas, tá? Eram pessoas assintomáticas, mas de maneira geral, ou seja, pessoa que não corria, comparado com quem corria mais ou menos ou corria muito, era um crescimento exponencial, ou seja, quanto mais você corria, melhor era o seu disco intervertebral em relação a tamanho e qualidade do disco. Medido por ressonância... Vai no do que se pensava, exatamente, né? Medido por ressonância nuclear magnética. Então, correr é saudável para o disco intervertebral, segundo esse estudo observacional. Então, é uma evidência limitada, porém, é um indicativo de que correr não faz mal. Pelo menos isso, tá? Então, para com esse negócio. Teve dor na coluna, 1 ano atrás, você não pode correr. Gente, correr pode ser até um tratamento para ele, se for feito de uma maneira correta, né? Com uma orientação profissional, tá? Os exercícios têm que ser orientados, tá? Não é sair fazendo que nem um louco que vai fazer besteira. Tem que ter um profissional de educação física orientando você para fazer um exercício, tá? Isso é fato, isso é muito importante. Então eu vou passar aqui para o próximo tópico para a gente dar uma corridinha. Temperatura ambiente, né? A gente sempre escuta assim, nossa, porque o tempo mudou, está mais frio e eu sinto mais dor quando está mais frio. Tem uma relação? Existem estudos que falem sobre isso? Olha, vou ser bem sincero com você. Eu também acho que tem alguma relação. Não é possível, porque eu trabalho com idoso. Idoso, todo dia que muda o tempo, eles falam que a dor piora. Eu vejo isso na prática. Mas vamos lá, vamos para a ciência. Eu também senti isso, né? Vamos para a ciência. Isso. Os estudos que a gente tem, estudos de coorte, né, que tem aí, não são muito recentes, são mais antigos, né? Mostram que não tem nenhuma relação de mudança de tempo, de clima, né, com dor. Os estudos que tem de acompanhamento mostram isso. Cara, é difícil a gente relatar e ter certeza absoluta, mas é o que os estudos mostram. Eu vejo na prática isso, mas a ciência mostra diferente. Na prática, então, assim, a gente vê outra coisa, então, né? Realmente, seguindo a ciência, que é o foco dessa palestra aqui, seguindo os estudos que a gente encontra, não existe relação, pelo menos pela revisão que eu fiz, não existe relação, tá? Então,
E o alongamento, Fred? E o alongamento e dor lombar? Porque os meus alunos saem muito melhores da minha aula. Eu sempre pergunto, vocês estão melhores do que quando começaram? E todo mundo sempre me responde que sim. Todo mundo sai muito melhor. Até os que têm dor lombar saem muito melhor depois do alongamento. O que tem na literatura sobre isso? Vai dar um tiro na sua aula. Não, na verdade, o alongamento, primeira coisa, a gente tem que. Não vai dar para fazer. Poderia ter uma live só sobre alongamento, né? Porque alongamento a gente tem vários tipos de alongamento. Tem alongamento estático, dinâmico, tem FNP, tem vários tipos de alongamentos, vários, né? De maneira geral, o alongamento ele tem um resultado em relação à dor lombar quando associado a exercícios. Tá? Então, a sua aula possivelmente são alongamentos balísticos, né? Não dinâmicos, eu uso muito alongamento. Dinâmico é movimento. Lembra que a gente falou que movimento é bom para dor lombar? Então, esse balístico movimentando, ele é saudável, ele tem resultado, sim. Lembrando, gente, que esses resultados que a gente está falando de exercícios, de alongamento, são pequenos, tá? Não é que o cara está com dor lombar crônica há 10 anos, vai fazer um exercício e vai curar o cara. Ele tem um certo alívio da dor. Tá? Não é zerar a dor, não. Tá? Tem que ter outras coisas. Mas, de maneira geral, em relação ao alongamento, ele acompanhado de exercício ou alongamento com movimento, que eles têm resultado, sim, e demonstram. Inclusive, até relaxamento miofacial. Por quê? Porque o alongamento tende a diminuir o tônus muscular, tende a relaxar a musculatura. E muitas das vezes o que a gente tem na lombar não é a hernia de disco pensando, tá? É o quê? É uma hipertonia que gera dor, porque o músculo fadigado gera dor. Tá? Então, muitas das vezes, relaxar a musculatura, tu vai sentir um certo alívio da dor. E o alongamento ele é muito bom para relaxar a musculatura. Tá? Então... Ou seja, vem comigo, gente. Então, realmente tem... Mas assim, o alongamento sozinho, se você pegar, tá com dor lombar e só alongar e não fizer mais nada com ele, é melhor fazer exercício, entendeu? Comparar ele sozinho, não. Mas ele, junto com o exercício, ele tem bons resultados. Tá? Entenda a situação. Ou seja, então, tem que ter movimento. Exatamente. Tem que ter movimento. Exatamente. Tem que ter movimento. Então, existe aí alguma forma, a gente falou, né, que quase todo mundo, aí a grande maioria das pessoas vão experimentar um episódio de dor lombar na vida. Existe alguma forma de prevenção, então, da dor lombar? Então, o que a gente tem de prevenção... Oi? O que a gente tem de prevenção seria exercício. Pessoas que fazem exercícios, né, regularmente de maneira correta, né, tendem a ter um pouco menos incidência, né, de dores lombares. Né? Exercício e também educação. Né? Educação em dor, que a gente chama. Entenda isso. Pessoal, tem uma dorzinha, mas assim, não é nada, vamos embora. Entendeu? A pessoa que é muito medrosa, né, tudo, ela cria um problema... A gente chama de catastrofismo, né? Tudo, ferrou, vou piorar. Que tem esse pessimismo, vamos dizer assim, em relação à dor, ela tende a cronificar mais. Tá? Então, prevenir a pessoa se manter ativa, é o que a gente tem. E o resto a gente não tem muita evidência, tá? Assim, os dados não são tão concretos assim. Tá? Pessoa que faz atividade física, ela tem menos chance de ter dor. Isso é fato. Você agora, falou aí, então, afirmar... de prevenção através do exercício e da educação em dor. E aí, lá no início da live, eu falei, eu queria fazer uma colocação como professora e tal. Os dois juntos, tá? Embora, né, eu acho que a gente esteja falando muito aqui que a dor é algo que o cérebro que vai escolher se ele sente ou não, eu vejo na minha prática, né, ao longo desses anos, que a ciência mostra isso, mas não é um caminho muito bom quando a gente lida com alguém que está com dor e a ciência não quer de maneira nenhuma desprezar aquela dor ou minimizar ou dizer para aquela pessoa assim, isso não existe, isso aí é sua cabeça, não é isso. Então, assim, você educar, mostrar, explicar para essa pessoa sobre dor faz uma diferença enorme na vida dela. Então, assim, não desprezar a dor, mas explicar a dor para o seu aluno, para o seu paciente. Isso faz uma diferença muito grande na vida dele e ajuda muito ele a melhorar mesmo, né, da dor. Isso. E explicar a dor, gente, é saber explicar. Não é chegar, a tua dor é porque tem o nervo pensando, a hérnia está pensando a tua raiz nervosa e vai gerar muita dor. Isso daí é igual explicar que 2 mais 2 não é 4, é 5. Tá ok? Então tem que explicar corretamente. É uma educação, tem que explicar certo.
né? Por isso que a gente tem uma técnica de tratamento que a gente faz, que é neuroeducação em dor. Tá? E tem pessoas que trabalham com isso, que ensinando o paciente, né, no caso, a entender o que ele tem. Isso é muito importante no tratamento. Mas essa neuroeducação em dor, ela funciona também com o exercício. Sozinha ela não se vira sozinha. Não é só educar que a pessoa não vai ter dor. Tem que educar e exercício. É legal os dois juntos, tá? Sempre exercício junto disso, tá? Se manter ativo. O paciente com dor tem que ser ativo. Sim. O tratamento, Fred, também vai caminhar por essa linha, né? Então, tanto a prevenção quanto o tratamento, eles vão coincidir ali, né? Exatamente. De movimento. Exercitar. Terapias manipulativas também, que a gente faz na fisioterapia, né? Osteopatia, quiropraxia, terapias manuais de maneira geral, tem resultados legais, satisfatórios, tá? Mas sempre auxiliado pelo exercício físico, bem orientado, tá? Tanto de condicionamento, tanto de exercícios de estabilização, feitos muito na fisioterapia, como exercícios de maneira geral, de condicionamento, de maneira geral. Aeróbio ou anaeróbio, qualquer um. Aí você fala, qual é o melhor tipo de exercício para o cara que tem dor lombar crônica? Aí você fala, pilates, fazer RPG, fazer, sei lá, hidroginástica. Todos têm o mesmo resultado. Isso é muito, muito doido também, assim. Na literatura, o resultado é o mesmo. Se você faz uma caminhada e se você faz musculação leve, faz musculação pesado ou corre para dor lombar crônica, o resultado é o mesmo. Tá ok? Então, faz o que você se sinta melhor. A pessoa tem que ter vontade de fazer. Se ela gosta de fazer aula de dança, vai fazer aula de power balé. Isso é interessante para ela, entendeu? Tem que ser uma coisa que a pessoa gosta de fazer. Exatamente. Não tem um melhor do que o outro. Todos têm bons resultados, tá? A gente está quase no finalzinho aqui. E eu queria fazer, então, uma pergunta com relação ao nosso momento atual aqui. A gente está vivendo esse momento de quarentena, de isolamento social, né, do Covid-19, onde muitas pessoas estão em casa, trabalhando de casa, muito tempo sentado, todo mundo agora em frente à tela, online, né? Todo mundo está tendo que se virar nesse mundo virtual. E aí, como é que está a dor lombar nesse caminho? Ela está aumentando, não está aumentando? Qual é a relação do Covid-19 com dor lombar? Então vamos lá. Na verdade, não tem nenhum estudo sobre isso, né? Não tem nenhum estudo. Pode ser tão aumentado ou diminuído. É difícil a gente chegar nessa conclusão, né? Por quê? As pessoas estão mais em casa, fazendo menos exercício e estão mais estressadas, mais deprimidas, né? Isso pode gerar dor também, né? Ou não, as pessoas estão em casa, não estão indo para o trabalho, estão felizes que não estão vendo o chefe e estão sem dor por causa disso. Tem muita gente treinando em casa. Eu vejo gente agora treinando em casa. Então, assim, eu não tenho nenhuma ideia do que está acontecendo. Ou, pelo contrário, as pessoas podem estar com muita dor em casa. Ou, pelo contrário, a pessoa pode estar sem dor nenhuma, porque agora a preocupação é só o Covid. Então, o cérebro dela não está focando mais nas dores do corpo e está preocupado em passar álcool gel em tudo quanto é coisa, na casa toda, em todas as compras, aquela loucura. Então, a gente entra em uma outra loucura, né? Pode ser também. Na verdade, tudo teoria, que eu estou brincando, porque realmente a gente não sabe, não tem nada dizendo sobre isso. Eu não estou indo ao consultório, eu estou no hospital, o meu setor, que eu atendo os pacientes, está fechado, né? Então, ou seja, estou atendendo só Covid, então eu não estou na prática clínica de pacientes com dor no momento. E não tem nenhum estudo sobre isso, então realmente eu não tenho essa resposta. Eu posso só ficar criando crenças aqui, teorizando coisas que não são reais, né? Não sei. Sinceramente, eu não sei. A galera de Covid não está muito interessada na dor lombar. Não tem relatos de dor lombar por lá no hospital, né? Não, dor lombar. Você tinha uma grávida que estava com dor lombar, uma gestante, mas melhorou. Mas é muito mais alterações digestivas que os pacientes relatam, né? E aí a dispneia, a falta de ar, né? Aqueles sintomas que a gente está vendo nas notícias do dia a dia aí na rede social e na internet. Eu ia abrir para perguntas aqui, só que para mim travou. Eu não sei se para você está subindo aí as coisas, que para mim aqui travou. Eu não sei se tem como a galera comentar aí para eu ver se sobe alguma coisa. Tá travado, né? Parou no Rafa Ribeiro, não é isso? O meu parou aqui na Glória. Deixa eu tentar digitar alguma coisa para ver se... Deve estar acabando já, hein?
Pois é, por isso que Então, eu queria gente, vir para eu vou ler aqui uma recomendação da Organização Mundial de Fisioterapia sobre dor lombar, que é bem interessante. Então, dor na coluna Olha é só, comum e normal. Exame diagnóstico por imagem, ressonância, raramente são necessárias. Só quando realmente for, a gente chama de red flag, né? Você quer falar alguma coisa? não vai indo que eu tô vendo aqui que agora destravou. Eu acho que tem Dor na perguntas aqui. coluna não é causada por algo estar fora do lugar. Então esquece isso. A minha coluna está fora do lugar, tem que botar no lugar. Isso é crença, isso não é verdade. Ficar de repouso na cama costuma não ajudar, tem que ser ativo, pelo menos minimamente, tá? Qualquer tipo de atividade já é saudável. Mais dor nas costas não quer dizer uma lesão maior, você pode ter muita dor, isso é uma coisa bem pequenininha, nada demais, tá? Cirurgia raramente é necessária, em torno de 5%, então é muito difícil cirurgia ser necessária para o seu caso, tá? Na maioria dos casos, grande maioria, o tratamento é fisioterapia, depois exercício e vida normal, tá? Mochila escolar nas costas, normal, é seguro, tá? Criança com mochila nas costas não faz mal isso, tá? Postura sentada perfeita talvez não exista, tá? Então ficar sentado lá na posição correta, talvez não exista, cada um tem a sua posição, fique na posição mais confortável sua, tá? Atividades como levantar objetos e abaixar são saudáveis, não lesam, não vão levar a lesão na coluna, tá? Poucas horas de sono, dormir pouco, faz mal para a coluna, tá? Uma relação bidirecional. Quem tem dor lombar tem mais chance de ter desculpa, quem dorme pouco tem mais chance de ter dor na coluna, e quem tem dor na coluna tem mais chance de dormir pouco, tá? Tem distúrbios de sono, tá? Uma relação bidirecional que a gente chama, tá? Estresse, preocupação. Tá bom? Então a gente estava aí finalizando. Retoma aí o que você estava concluindo, então. Então, estresse, mau humor, né? Preocupação influencia em dor na coluna, né? Se exercitar é bom e seguro, a gente falou 1000 vezes aqui, é muito importante. E dor persistente na coluna pode melhorar. Se você quiser melhorar, é só buscar um bom profissional, né? Ou bons profissionais, melhor falando, porque é uma equipe, tá? E você vai conseguir melhorar da dor da coluna com certeza, com bons profissionais e fazendo tudo direitinho, tá bom? Olha, eu dei uma olhada no que eu consegui ali das perguntas, mas eu não estava conseguindo passar muito porque deu uma travada. Tinha a Gabi aqui de Cabo Frio, né? A Gabriela, que é fisioterapeuta que trabalhou aqui com você, ela da Estácio, né? Falou assim: a live foi tão boa que vocês fizeram todas as perguntas que eu queria fazer, né? Já. Mas beijo, Gabi. Não sei se ela retornou. Beijo, Gabi. Não sei se ela retornou aí. Mas teve uma pergunta que eu consegui ler. Que perguntava da dor, né? Então, da onde vem a dor? Ela é importante. Então, acho que foi algo assim. Eu não me lembro agora o nome de quem perguntou, gente, porque acabou fechando ali. Vamos lá. A dor, certeza absoluta a gente não tem. O que a gente sabe é que o cérebro usa como sobrevivência. Ele vai gerar dor para você se preocupar com aquilo de alguma maneira, entendeu? Então, da onde vem, a gente não sabe ainda. Né? Essa dor crônica que eu estou falando, né? Não é a dor você pegar uma agulha e furar aqui, é óbvio, né? Mas a dor crônica, aquela dor que persiste e que não tem inflamação, que não tem imagem, a gente não sabe. O que a gente teoriza é que é uma informação do cérebro. O cérebro gera dor porque ele está com medo que aquilo seja perigoso para ele. Então ele atua como sobrevivência da espécie, como proteção. Entendeu? Essa é a nossa teoria que a gente tem até hoje e pode ser que mude no futuro, tá? Os estudos estão levando a gente para esse caminho, estudos baseados em neuroimagem, tá? Tem estudos mostrando que pessoas com dor crônica têm ativação cerebral diferente de pessoas que não têm. Tem vários estudos mostrando isso, tá? Então possivelmente, a gente não tem a certeza do que é ainda, tá? Sendo bem cético, a gente não tem certeza absoluta, a gente não tem. De onde que vem essa dor crônica, tá, gente? A dor aguda é aquilo. Se o nervo pinçar na coluna, vai gerar dor, vai dar lazegue positivo, aquele sinal, aquela radiação. Isso é uma dor clássica, tá? De radicular, que é o nervo pinçando. Isso gera dor, sim, tá, gente? Agora, aquela dor crônica, que não é essa dor, a dor crônica, que é difusa, que é intermitente, que melhora, que piora, que está estressado, piora. Essa dor a gente não sabe ainda de onde ela vem exatamente. Vem do cérebro. Mas a gente acredita que vem para proteção.
Tá? Então, essa é a realidade que a gente tem atualmente. Ó, fui eu, Maria, assim, falei de onde seria proveniente e que se manter muito tempo sentado em pé podia... se manter muito tempo sentado em pé pode colaborar na intensidade da dor, certo? Foi o que a gente falou da questão lá, quando a gente falou do tópico da ergonomia, né? Então, se você faz sentar e levantar, você está se movimentando. De alguma maneira, você está modificando a sua posição. Ela falou assim, muito tempo sentado ou muito tempo em pé. Se pode colaborar com a intensidade da dor. Se pode colaborar para a intensidade? Não acredito. Isso não é um fator que aumenta ou diminui a intensidade. Acredito que a mudança é importante, entendeu? Mas ficar sentado não é isso que vai aumentar a dor. Só se nessa posição está piorando a dor. Aí você vai buscar uma posição de conforto, entendeu? Mas não existe uma relação direta, não. Muitas empresas alternam, né? Tem às vezes até aquela mesa mais alta que a pessoa pode trabalhar em pé e aí também pode baixar para trabalhar sentada, né? E fazer essa... E isso é interessante. A mudança é interessante, entendeu? Tá na posição e você muda para outra. É o movimento que você está fazendo. Você muda. Uma hora você muda a posição. Isso é interessante. Levantar, ir no banheiro, voltar, pegar uma água. Isso é importante, estar movimentando. Isso aqui, o movimento é bom. Ficar muito tempo na posição também não pode ser alguma coisa de gerar aquela dor aguda, mas não gerar uma dor crônica. Tá? Aquela dor aguda, que fica dolorido, que podia estar ali naquela posição, isso tudo bem. Tá? Mas em relação a essa dor ficar perpetuar, não acredito. São outros fatores que levam. Queria te agradecer, então, por ter aceito o convite e por agradecer também estar aí nesse momento na linha de frente pela gente, né, por todos nós, não só por nós que somos sua família, mas também por todo mundo que está em casa. Gente, fique em casa, logo vai passar. Tá bom, Fred, vamos finalizar aqui. Obrigada a todo mundo que assistiu, tanto outro vídeo quanto esse. E no próximo aí tem vários temas para a gente debater, então te espero para um próximo Power Papo, tá bom? Tá bom, gente. Obrigado pelo convite. É você, Mariana, e as meninas do Power Balé Original, tá? Sempre que precisarem de um bate-papo, estarei aqui. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos aí. Espero que todos tenham gostado. Tá bom? Boa noite a todos.